Olá, queridos! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre medicamento. Eu sei que não é uma prática da gente falar muito de medicamento aqui nesse canal, nós focamos muito em alternativas relacionadas à mudança do estilo de vida, à alimentação, a alternativas naturais de alguns quadros que podem ser ajudados por isso e as coisas que você pode fazer na sua casa para melhorar a sua vida, mas a gente sabe que algumas pessoas precisam mesmo de medicamento. E uma das preocupações muito comuns quando se tem a necessidade do uso de antidepressivo é a redução do desejo sexual, a disfunção de orgasmo e a alteração na ejaculação, que realmente é uma preocupação importante e que faz sentido, porque isso é um efeito colateral comum nos antidepressivos mais comuns. Nós vamos falar sobre 4 antidepressivos que não causam disfunção sexual nesse vídeo de hoje. E se é a sua primeira vez aqui nesse canal, convido você a clicar no botão vermelho e inscrever-se para fazer parte dessa grande comunidade aqui de entendimento em saúde mental e clicar aí no sininho das notificações enquanto o Bruno roda a vinheta. Bom, a gente sabe que os antidepressivos mais comuns, como fluoxetina, paroxetina, sertralina, escitalopram, venlafaxina, podem gerar redução do desejo sexual, podem gerar retardo do orgasmo e também retardo da ejaculação. E isso é um efeito colateral complicado porque altera a qualidade de vida do paciente. E aí, quando isso é muito presente, quando isso acontece, existem alternativas que você pode utilizar em quadros depressivos, tanto em associação como a troca medicamentosa quando ela é necessária, tá? Um dos medicamentos que não causa disfunção sexual é a mirtazapina. Ela tem uma inibição no receptor de serotonina que tem influência nessa questão da redução da libido. Ela aumenta a noradrenalina, o ânimo por conta também de aumento de serotonina, nesse mecanismo dela, e não gera a disfunção sexual. Ela é um antidepressivo potente em associação, muito utilizado especialmente em pacientes que têm o distúrbio de sono, a insônia como uma das questões, um dos sintomas da depressão, e também pacientes que têm muita perda do apetite, Eu sei que algumas pessoas podem ter o aumento, mas outros podem ter a redução do apetite. Então, no início, especialmente do uso da mirtazapina, o aumento do apetite pode acontecer e muitas vezes se quer que isso aconteça por conta dos sintomas presentes. Então, ela é um dos medicamentos que não causa, o nome de referência, que a gente lembra quando lembra de mirtazapina, é o mais conhecido Remeron, que é um dos medicamentos mais prescritos dessa medicação. Mas existem outras marcas que também utilizam aí, tem Razapina, tem outras marcas que também comercializam a mirtazapina. Tá? O segundo medicamento que não causa disfunção sexual é a trazodona. No mercado mais conhecido é o Donarém, também tem o Loredon. É um medicamento que tem um perfil de atuação muito específico, muito único. O Donarém para depressão, a trazodona para depressão, precisa de uma prescrição com doses maiores e normalmente ele não é a primeira alternativa de tratamento, mas ele pode ser uma primeira alternativa quando você está pensando em insônia. Então, muita gente toma trazodona em doses menores, não com dose antidepressiva, uma dose de 50, 100 miligramas para distúrbio de sono. Isso porque ele não é um medicamento que gera dependência, consequentemente, uma alternativa melhor nesse tipo de situação. Uma alternativa, inclusive, a benzodiazepínicos, como tranquilizantes, Rivotril, o clonazepam, alprazolam, que não é a melhor alternativa para insônia. Você precisa pensar em outras coisas, como a trazodona, para esse tipo de sintoma e não gera a disfunção sexual comum nos outros medicamentos. O terceiro medicamento, que é uma alternativa a isso, que é uma opção sem esse tipo de efeito colateral, é a bupropiona, que pelo contrário
pode estimular a libido em algumas pessoas, né? Aumenta o desejo sexual e por isso é uma alternativa, inclusive, de associação. Quando o paciente tem muito esse efeito colateral com aqueles que eu falei no início do vídeo, como sertralina, estalopram, por exemplo, né? Uma alternativa de associação quando isso é indicado. É claro que nós preferimos quanto menos remédio, melhor. Isso é o que a gente tem que pensar, esse é o pensamento melhor sobre tratamento, mas quando se tem a necessidade de um medicamento, quadros graves, quadros realmente que você precisa de uma intervenção medicamentosa, quadros moderados, precisa utilizar, né? E melhorar, inclusive, a qualidade de vida, que é o que a gente quer, na verdade, no tratamento. A gente tem que pensar na melhora do ânimo, na melhora da motivação, na melhora da vontade de fazer as coisas, mas a gente tem que melhorar também a qualidade da vida sexual do paciente, porque isso também é saúde mental. A quarta alternativa, o quarto medicamento que não altera a libido é a agomelatina. O nome comercial é o Valdoxan. A agomelatina é um agonista melatoninérgico, né? Lembra da melatonina, responsável pelo sono, pelo nosso ciclo sono-vigília, e aí entra a importância de um medicamento com esse mecanismo de ação, quando ele é uma boa alternativa nesse paciente, porque ela tem aí aumento de dopamina, bloqueio de serotonina para aumento de dopamina e melhora do ciclo sono-vigília. Então você tem uma melhora da disposição e uma melhora nesse ciclo de sono e acordar, né? Isso é uma coisa muito importante. Sono é uma das principais coisas que a gente precisa regular em quadros de humor, quadros de depressão, ansiedade, né? Tudo isso a gente tem que pensar no sono como uma das coisas principais a serem reguladas, porque distúrbio de sono gera prejuízo de motivação, de disposição no dia seguinte. E um medicamento como a agomelatina tende inclusive a ser utilizado em horários fixos, né, para que você tenha aí uma chegada nos receptores que você quer naquele momento do ciclo e que isso seja regulado. Ele tem dose de 25 miligramas aí no mercado, 50 é o que você utiliza em doses melhores, mas costuma ser um remédio normalmente menos prescrito, por exemplo, que a trazodona no que diz respeito à questão de sono, por conta até do preço, do acesso de alguns pacientes ao medicamento, mas é uma alternativa relacionada à depressão, também usada em transtorno de ansiedade generalizada, mas muito menos, tá? Mais usada em depressão, e uma alternativa quando você tem um paciente que precisa dessa regulação de sono-vigília, precisa do aumento de motivação e de vontade de fazer as coisas em um quadro depressivo moderado a grave, né? Inclusive, ele pode também ser associado com alguns cuidados, por exemplo, como a função hepática, né? A saúde do fígado ali do paciente tem que estar ok para uso desse medicamento, certo? Bom, falamos de 4 medicamentos que não geram disfunção sexual: mirtazapina, trazodona, bupropiona e agomelatina. Espero que esse vídeo tenha ajudado a você com mais informações. Se você curtiu, clica no curtir, compartilha com outras pessoas e clica aqui no botão vermelho, ativa o sino das notificações e eu aguardo você em nosso próximo vídeo. Até lá!